palavra à senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras. Que estava ainda há pouco no Itamaraty, representando o povo brasileiro, junto comigo lá na recepção ao senador Vladimir Putin. Ao presidente Vladimir Putin. O presidente Vladimir Putin com a presidenta Dilma, num almoço fundamental para aproximar as relações de Brasil e a Federação Russa. Inclusive, e ele já, nesse momento, deve estar se deslocando ao estado de Ceará, a Fortaleza, onde participará no dia de amanhã de tão importante reunião dos BRICS. Penso, senador Jorge Viana, senhores senadores e senadoras, que essa reunião que acontecerá no dia de amanhã no Brasil, o Brasil cedia também a reunião dos BRICS, talvez seja a mais importante de todas as realizadas até aqui, obviamente, além daquela que criou os BRICS, uma organização, uma instituição que envolve países que não são ligados pela proximidade entre um e outro, que não são ligados pela língua, que não são ligados por outras questões, mas são ligados porque todos são grandes nações, Brasil, China, maior de todas, Índia, Rússia e África do Sul, ligados porque são grandes nações com grandes territórios, populações, economia e que têm uma visão diferenciada no âmbito internacional. E para quem, senhor presidente, nunca acreditou nos BRICS ou acreditava pouco que pudesse dar certo, no dia de amanhã, na reunião aqui no Brasil, em Fortaleza, no Ceará, eles devem estar anunciando a criação do banco que já foi criado, mas questões que deverão efetivar a existência prática deste banco, que, como têm dito os presidentes, a presidenta Dilma e os demais presidentes, não será apenas um banco de fomento, um banco de crédito, um banco de desenvolvimento internacional e não estará apenas voltado para esses países que compõem os BRICS, mas também a esses recursos deverão ter acesso outras nações. Então, creio que a Copa acabou, senhor presidente, mas o Brasil ainda continua essa efervescência e não apenas no âmbito das realizações políticas, mas no âmbito do próprio parlamento, que nesses dias próximos deverá votar matéria muito importante. E quero destacar, senhor presidente, em relação à Copa do Mundo, que nós todos temos muito que nos orgulhar. Infelizmente, a seleção brasileira não deu aquela alegria a mais que todos nós queríamos, que todos nós esperávamos, porque nunca se vendeu tantas camisas, tantos bonés, tantos óculos, tantos objetos, bandeiras, verde e amarelo. Não tenho dúvida nenhuma de como foi vendido nessa Copa do Mundo. E, no fundo, cada pessoa que se dirigia a uma loja, a um estabelecimento comercial para comprar um apito, qualquer coisa que fosse relacionada ao Brasil, a Copa levava lá no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, o desejo e o aguardo daquele momento de gritar que o Brasil seria hexacampeão. Infelizmente não deu, e não deu da pior forma possível, mas creio que no outro quesito, e o mais importante de todos, na minha opinião, porque desse nós não poderíamos falhar jamais, senhor presidente. O Brasil não só deu certo, mas o Brasil vem sendo falado hoje na imprensa internacional como o país que realizou a melhor de todas as Copas já realizadas, senador Randolph, por todas as razões. Primeiro, pelo ânimo da população. A população brasileira, não há povo tão hospitaleiro quanto o povo brasileiro, não só para os estrangeiros, mas para nós próprios aqui internamente. Somos um país gigante, de culturas diferentes, de descendências diferentes, mas sabemos receber a todos, sempre com muito carinho, com muita atenção, com muita hospitalidade. Assim o povo brasileiro fez com o povo que veio de fora.
Então, o povo mostrou maravilhosamente que sabe organizar e receber em eventos importantes. Mas o mais importante é que deu tudo certo e tudo funcionou. Eu tenho vindo à tribuna, senhor presidente, nesses últimos tempos, para falar a respeito do assunto e trazer minhas opiniões. E tenho criticado muito, nesses meses todos, há mais de um ano, a forma como a imprensa brasileira vem tratando, ou vinha tratando, que é bom colocar a palavra no passado, vinha tratando o nosso país como aquele país que não estava preparado para receber um evento do porte e da dimensão da Copa do Mundo, que nós faríamos vergonha diante daqueles que viriam ao Brasil. Aliás, acho que essas pessoas que falaram dessa forma deveriam vir a público e pedir desculpas, esse sim. Não a seleção brasileira pedir desculpas por não ter vencido o campeonato, por não ter trazido e deixado aqui no Brasil o título de hexacampeão. Mas as pessoas que naquele afã de criticar o governo, utilizou-se da Copa para buscar atingir o governo e passou a inventar, a fazer previsões que nenhum número dizia que iriam acontecer, senhor presidente. Absolutamente nenhum número dizia que isso aconteceria. Mas a Copa iniciou e o que a gente viu foram realizações importantes para o Brasil. Todas as cidades sedes deram conta do recado, inclusive aquelas que não têm muita tradição no futebol, como a própria imprensa faz questão de frisar, faz questão de destacar. E eu uso o exemplo, não dos outros, mas o exemplo do meu estado do Amazonas, que fez uma belíssima arena, uma das mais belas de todas as construídas ou reformuladas para a Copa do Mundo da FIFA, soube receber turistas e as seleções da melhor forma possível. Os voluntários foram, não sei qual foi o resultado final, mas até um tempo em que eu olhei, os voluntários do estado do Amazonas estavam sendo colocados como os melhores voluntários de toda a Copa do Mundo. Prefeitura, governo do estado tiveram a capacidade de organizar belíssimos eventos, excelentes eventos culturais, esportivos, paralelos. Enfim, foi um grande sucesso. E para quem diz, mas tem outras prioridades que não seria a arena, eu digo o seguinte, que apenas a promoção que o estado do Amazonas, assim como todo o Brasil, mas que o estado do Amazonas, Manaus, teve perante o mundo nesse período de Copa do Mundo, promoção mesmo de se falar em outros países, de se divulgar a cidade, notícias sobre a cidade. Eu lhe garanto que se esse fosse promoção paga, e no Brasil e no mundo, não só no Brasil, todas as promoções, as matérias publicitárias são pagas. Se isso tivesse sido pago, uma arena de longe não seria capaz de pagar 1/10 dessa publicidade que nós recebemos. Mas, senhor presidente, então, como eu fui muito crítica da imprensa durante esse período todo, que criticou despropositadamente, que criticou sem lastro a preparação do Brasil para a realização da Copa do Mundo, prevendo, inclusive, que seria um desastre, eu me vejo aqui até na obrigação de ler, não todas, não tenho tempo para isso, mas pelo menos uma matéria, uma das que eu li, e que acho que é muito elucidativa e que representa tantas outras que vêm sendo publicadas, faladas na imprensa do nosso país. Diz o seguinte, eu estou aqui com uma edição da revista Isto É, senhor presidente. Acredite no Brasil, essa é a chamada da matéria. E diz que a derrota para a Alemanha não pode apagar o brilho da organização impecável de uma das maiores Copas do Mundo da história. O país deve se orgulhar de sua capacidade de realizar grandes eventos e da competência e da qualidade do seu povo. E segue, o mundo se rende ao Brasil. E vamos lá, senhor presidente, primeiro a apreensão, depois o mais absoluto encantamento. Bastou a bola começar a rolar para a imprensa internacional entender que a Copa no Brasil seria um sucesso e não a tragédia que se anunciava nos meses que antecederam a abertura do Mundial. A revista alemã Der Spiegel foi uma das que se surpreenderam positivamente logo nos primeiros dias. Aí abre aspas. Eu não estive no Brasil, mas nós temos 6 repórteres aí e eles disseram que a organização do evento foi maravilhosa. Eles não reclamaram de nada, elogiaram os aeroportos, os trens, os estádios. Foi uma grande Copa do Mundo
fecha aspas, contou a Isto É o coeditor da revista Michel Wanziger, que também elogiou o ambiente do Brasil durante os Jogos e os brasileiros. Abre aspas novamente a matéria. A atmosfera era fantástica. Esperávamos que a população fosse protestar, mas o povo foi muito pacífico e amigável e soube aproveitar o momento, fecha aspas. Aí repete Michel, que teria ressaltado também a capacidade do país em realizar eventos mundiais. Abre aspas, o governo e os brasileiros mostraram para o mundo inteiro que eles podem organizar eventos mundiais, fecham aspas. O especialista francês em esporte e relações internacionais, David Rank, também comparou a Copa do Mundo no Brasil com a Olimpíada de Londres de 2012. Ele citou exemplos de que os Jogos na cidade inglesa tiveram pior organização que o Mundial no Brasil. Para Rankin, o francês, o grande número de reportagens negativas e críticas feitas antes do início da Copa mostra racismo e preconceito contra países do hemisfério sul. Assim como a empresa francesa, alemã e muitas outras, o jornal espanhol El País publicou a reportagem com o título "Não era para tanto". Esse título, entre aspas, não era para tanto, em que apontava o clima de otimismo no Brasil e afirmava que o Mundial superou as expectativas. O texto diz que os transportes funcionaram perfeitamente e elogia os serviços dos aeroportos. Em termos de organização, o jornal disse que os jogos começaram pontualmente e que é possível ver, abre aspas, torcedores felizes nas ruas brasileiras. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência que acaba de relatar o evento promovido pela presidenta Dilma para o presidente da Rússia, esse país amigo, esse país irmão, e ao final do pronunciamento do presidente Putin, o que foi que ele disse? Que o Brasil realizou uma bela Copa do Mundo e a Rússia deverá sediar a próxima Copa do Mundo de 2018, será na Rússia, e ele disse o seguinte, que o Brasil, com a Copa que realizou aqui, acaba de elevar o patamar no nível de organização desses eventos internacionais, impondo um desafio ainda maior àquele país, ao seu país, a Rússia. Essas não são minhas palavras, como todas as que eu falei até agora não são minhas palavras, senhor presidente. Foram as palavras do presidente Putin, que sabe do tamanho da responsabilidade que tem pela frente, como nós no Brasil sabíamos do tamanho da nossa responsabilidade. É óbvio que nós queríamos chegar aqui, que 2014 chegasse com absolutamente tudo pronto, todos os BRTs, todos os VLTs, os aeroportos concluídos, não foi possível. Mas nem por isso, jamais poderiam ter anunciado, e a imprensa internacional não inventou isso, ela ouviu de algum lugar, jamais poderiam, porque fizeram uma verdadeira campanha dizendo que nada daria certo, que tudo daria errado. E aí, recentemente, vimos o Datafolha publicar uma pesquisa onde eles mesmos intitularam que a Copa melhora o humor do brasileiro, e eu vim a essa tribuna dizer que não, a Copa não melhorou o humor de ninguém, não, apenas devolveu a normalidade. Porque aí as pessoas passam a se orientar não pelo que ouvem falar, mas a se orientar pelo que veem, a se orientarem pelo que fazem. E o que elas viram, o que elas fizeram, porque não só viram, nós protagonizamos essa Copa, o que elas fizeram foi exatamente a realização e a organização do melhor mundial que teve de todos os tempos. Aliás, bateram todos os recordes, infelizmente alguns brasileiros, 10 gols contra, não a favor, tomado em 2 jogos. Mas eu vejo que isso passa. Copa do Mundo nós temos a cada 4 anos, e a cada 4 anos o nosso país pode se mobilizar, trabalhar para tentar ganhar, tentar vencer. Agora, organizar a Copa
demora muito mais do que 4 anos para que a gente possa novamente, depois da década de 50 e agora, no ano de 2014, voltar a ter o direito de sediar esse Mundial. Mas não há o que se dizer, espero daquelas pessoas que fizeram esse alarde, que no fundo tem um quê de política, tentando desgastar a figura da presidente do país, da presidente Dilma, tem essa questão que essas pessoas, alto lá, possam ser um pouco sinceras, se não com os outros, mas consigo próprias, e vir e dizer que não, que as previsões foram erradas, que as previsões foram equivocadas e que, de fato, no que pese os problemas, porque nem tudo é perfeito, problemas tivemos e tivemos mesmo, mas, no geral, o balanço é esse, que foi a melhor de todas as Copas, em todos os quesitos, animação, nas arenas, absolutamente tudo. Queríamos tudo mais? Claro que queríamos mais, mas não tem dúvida. Veio aí pela frente as Olimpíadas e, com as Olimpíadas, a continuidade das obras e a disponibilidade dos recursos federais para todos os estados e municípios poderem concluir ou iniciar ainda os seus projetos de mobilidade urbana, enfim, um legado que é para o povo e não era somente para a Copa. Mas, senhor presidente, uma questão ainda em relação a isso. Agora nós todos estamos discutindo, porque todos viramos técnicos de futebol, inclusive a senadora Ana Amélia, que conhece na ponta da língua todos os dados estatísticos, não é, senadora? Mas o que nós estamos discutindo agora é o que fazer em relação aos esportes. O que fazer? Óbvio que uma derrota como a que sofremos foi muito ruim, e o que vemos de outros países, somando a nossa derrota e ao procedimento do dia a dia, tudo leva a crer que nesses próximos períodos, anos, eu diria, nós vamos ter um grande debate sobre o papel dos esportes no país. E eu não quero que esse debate seja reduzido ao futebol. Não é a lei da responsabilidade do futebol, não é só disso que a gente precisa de muito mais e que vai muito além da Copa do Mundo. E eu temia, senhor presidente Jorge Viana, eu temia muito, porque toda vez que a gente sai de uma eleição, nós chegamos aqui falando uma mesma língua. Tem que ter reforma política, o tempo passa e o que acontece? A gente acaba esquecendo da reforma política, porque a gente tem outros problemas para enfrentar e muitas vezes, aliás, é o que tem ocorrido, na maioria das vezes, nós não nos dispomos a enfrentar mais um problema que, teoricamente, seríamos nós que estaríamos criando. Então, o meu temor era que, finda a Copa do Mundo, fala-se 1 mês, 2 meses do problema do futebol, do problema dos esportes, da preparação do povo brasileiro, da nossa juventude para atividades físicas, para o esporte, e depois caísse esse assunto no esquecimento. Isso não tem perigo de acontecer, senhores senadores e senadora. Não tem perigo, por uma razão simples. Daqui a 2 anos, 2016, nós estaremos aqui nessa tribuna debatendo um outro grande campeonato, que são as Olimpíadas. Daqui a 2 anos. Portanto, daqui até lá, dá para fazer muita coisa. Eu digo que o Brasil, eu não falo somente por ser deputada, por ser senadora do seu partido, ele que é deputado, Aldo Rebelo, a quem me refiro neste momento, que é o ministro dos esportes, mas que tem projetos e muitos, e que agora vai encontrar um terreno fértil para que propostas, projetos possam avançar. Porque precisamos nos questionar por que Cuba, um país tão pequenininho, um país sem recursos financeiros, conseguiu, obviamente, que hoje nem tanto quanto antes, porque passa por uma crise econômica pesada. Mas por que Cuba conseguiu sempre estar à nossa frente e consegue até hoje, por exemplo, em todos a lista de medalhistas nas Olimpíadas? Por quê que conseguiram? Porque na vida nem tudo depende de dinheiro. Depende de programas, depende de projetos. Vamos fazer isso. Eu acho que é isso quando o governo do presidente Lula e o Ministério dos Esportes, quando eles criaram o programa Segundo Tempo, foi pensando nisso. E assim foi dito que o esporte não é apenas um programa para a saúde, mas é um dos programas sociais mais eficientes e mais baratos. Então, eu acho que a gente conseguiu esse legado. Senador Cristóvão Buarque, pena não esteja mais aqui nesse momento, mas o senador Cristóvão Buarque, o que ele falava sempre, e eu sempre cumprimentei-o pela forma como ele, às vezes, criticava o evento. Não era daquela forma destrutiva, politizada, que não era nem politizada, era politiqueira mesmo, não, sempre criticando de uma forma
elevada. E ele dizia o seguinte: estamos perdendo muito tempo com a Copa, que nada, está aí o legado também, o legado que essa Copa nos deixa. Debater não o futuro do futebol, mas o futuro dos esportes do nosso país, criar condições e terreno para isso. Eu digo com muita convicção. Não é que não se tenha projeto no Brasil, se tem, mas as coisas não caminhavam talvez porque o país próprio não via isso como uma grande prioridade e agora efetivamente há. E, senhor presidente, se Vossa Excelência me der um minutinho a mais, senhor presidente, eu só gostaria de dizer que nessa semana de muitas decisões, eu quero aqui agradecer o senador Moca, que me deu a relatoria de um projeto importante, 41 de 1993, que tramita aqui nessa casa desde 93, que trata da regulamentação dos estabelecimentos comerciais de medicamentos no Brasil, farmácias e drogarias, que eu vou fazer ao plenário para votá-lo, se possível, essa semana. Mas, fora esse projeto importante, tem um que é a nossa vida, que é a PEC da prorrogação da Zona Franca de Manaus. A PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus por 50 anos, de autoria e de iniciativa da presidenta Dilma, que já está na casa, na Comissão de Constituição e Justiça. Relator é o senador Eduardo Braga, que teve um grande papel nesse processo, como todos nós tivemos, absolutamente todos nós tivemos, sobretudo do Amazonas e da Amazônia. Essa PEC, com acordo feito já, com a participação de senadores, feito na Câmara, que tramita paralela ao projeto que também prorroga os incentivos da lei de informática, dos produtos de informática, ou seja, a lei de informática. Eu espero que essa quarta-feira também seja para a Amazônia, para o Brasil, para o Amazonas, um dia histórico, um dia de votação e, quem sabe, logo em seguida, a promulgação dessa PEC da Zona Franca. Eu, senador Jorge Viana, estou falando aqui de Zona Franca de Manaus, mas dizer que na justificativa da presidenta que manda para cá, ela registra o faturamento que teria sido, em 2010, da Zona Franca, que teria sido de 35 bilhões de dólares, o faturamento da Zona Franca em 2010. 35 bilhões de dólares, senador Suplicy, em 2010. E que no ano passado, 2013, foi superior a 83 bilhões de dólares. Eu tenho 31 segundos, eu concedo a Vossa Excelência, senador, se o presidente Jorge Viana me permitir. Apenas quero transmitir a Vossa Excelência meus cumprimentos, porque Vossa Excelência enalteceu muito bem a formidável organização da Copa do Mundo e a maneira tão bela com que os povos de todo o mundo aqui se confraternizaram. Foi uma maravilha. O povo pôde aproveitar tão bem. Está de parabéns a presidenta Dilma, o ministro Aldo Rebelo e todos aqueles que se empenharam e que, inclusive, puseram por terra as previsões, conforme Vossa Excelência mencionou, de que as coisas não iriam dar certo. Deram certo, só não deu certo que o Brasil não chegou à final, mas as partidas foram belas. A final entre a Alemanha e a Argentina foi um jogo simplesmente emocionante, com os dois jogando muito bem. Está de parabéns à Alemanha por ter conquistado o título. E quero cumprimentar a senhora, Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin. Eu ontem vi que Vossa Excelência tinha colocado no seu Facebook que 3 mulheres estavam ali à frente de 3 grandes acontecimentos. A chanceler... Senhor presidente. A chanceler Angela Merkel, porque estava presente para assistir a final em que a Alemanha defrontaria com a Argentina. A presidenta Cristina Kirchner, por ser a presidenta da Argentina, e a terceira mulher, que era justamente a nossa querida presidenta Dilma Rousseff, que hospedou, foi a grande anfitriã desse maravilhoso evento. E Vossa Excelência, acho que teve salvo engano, bateu recorde no seu Facebook de tantas pessoas que compartilharam, que comentaram, que
curtiram na linguagem do Facebook. Parabéns. Eu agradeço, senador Suplicy e senador Jorge Viana. Eu iria encerrar assim, dizendo que, apesar de terem sido ontem na final 22 jogadores, 11 para cada lado, mais os técnicos, os reservas, homens todos, mas as grandes protagonistas de ontem foram 3 mulheres, né? A presidente Cristina Kirchner, quando eu fiz essa postagem despretensiosa, senador Suplicy, eu imaginava que ela viesse à final da Copa do Mundo, porque havia previsão de que ela pudesse vir. Falei de Angela Merkel e da presidenta Dilma, a anfitriã e a presidenta dos 2 países que ocuparam a final. E olha, até há pouco, quantas compartilhações. Foram mais de 2.163.000, mais de 2 milhões, foram 2.163.712. Parabéns. Mas isso é parabéns para as mulheres, porque, como eu disse, senador Suplicy, apenas falando de 3 mulheres poderosas. Somos poucas, entretanto, competentes. Quiçá daqui a algum tempo tuitar assim que mulher é presidente, porque é uma coincidência, foi uma coincidência ontem, 3 mulheres presidentes de 3 países envolvendo na final. Quem sabe daqui a alguns anos não precisa ter tanto não precisa haver tantas compartilhações, não precisa haver, senador Suplicy, porque seria muito mais comum ter uma mulher na presidência da República. Infelizmente não é. Não é comum ver mulher no parlamento, não é comum ver mulher chefe de Estado. Mas aqui nós tem nos orgulhado muito, a começar pela nossa querida presidenta Dilma. Então, presidente, era o que eu tinha a dizer e desde já conclamar e pedir o apoio de todas as senhoras e senhores, porque quarta-feira a gente possa votar aqui a prorrogação da Zona Franca. Muito obrigada, senador. Eu cumprimento Vossa Excelência, senadora Vanessa, convido para fazer